Então se liga, Wagner, que essa é a Talk Vagas UX 9 para falar sobre o que líderes esperam de um perfil júnior. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Raquel. Eu queria falar uma coisa muito importante antes da gente começar a apresentação, que a gente sempre pede para vocês enviarem perguntas pra gente, né? A gente sempre pede. E a gente recebe uma enxurrada de perguntas sobre um monte de coisa, a gente faz um monte de coisa. E um monte de pergunta que a gente já respondeu. Poxa, Fernanda, onde vocês responderam? Aqui, gente. A gente já tem um monte de talk falando de portfólio, falando de entrevista. O que eu falo na minha entrevista? O que eu coloco no meu portfólio? O que eu falo para recruiter? Aliás, chamaram de Hunter, né? Agora é Hunter. O que eu falo para Hunter? Como é que eu faço portfólio de destaque? Como é que... Gente, a gente já falou sobre isso tudo. A Yas acabou de mandar a playlist aqui no chat. Vão lá, assistam, não agora, por favor, fiquem aqui. Não saia ainda. Mas se você tá no YouTube também agora vendo isso depois, não saia. Vai lá depois, deve estar aqui do ladinho aqui, ó, como a gente tá mostrando. Beleza? Então, show. Se você não vê a sua pergunta aqui hoje, é porque ela já foi respondida em outra talk. Não fiquem sentidos com a gente, tá? E quem está aqui fazendo o host dessa talk maravilhosa? Eu, Fê, a Yas e a Nick não está aqui, mas um dia ela volta. Não fiquem apressados. Outra coisa também, recadinhos aqui. A gente lançou o nosso segundo episódio do Pod Vagas sobre o que é avaliado no perfil júnior. Olha que coincidência, gente. O que a gente vai falar aqui também. O que as pessoas esperam e o que é avaliado. Então, de novo, não sai agora, mas está lá no Pod Vagas no Spotify. E por enquanto só o Spotify. Mas a gente vai colocar em outras plataformas de áudio também, tá? Não se preocupem. Então, falando de novo da nossa convidada, a gente tem a Raquel Santana, que é head de produto da BIP Saúde. Raquel, por favor, se apresente. Fala se você gosta mais de gato ou cachorro. E tenta explicar um pouco aí por que a Adobe comprou o Figma. Nossa, eu tava falando antes aqui com o Fernando, que dia que foi marcado esse evento, gente. No dia com mais burburinho no mundo do design. A venda do Figma. Nossa, tô me sentindo aqui que eu tô participando desse dia. Pois é. Depois a gente entra nesse debate aí da compra. Respondendo a primeira pergunta, eu sou totalmente gatinhos. Eu tenho uma tatuagem de gato. É a única tatuagem que eu tenho de gato. Então eu sou muito de gato. Não que eu não goste de cachorro. Aí já gosta tá? de você, tipo, 50% mais. Ai, gente, tive 2 gatinhas. Não tenho mais. Hoje não tenho um gato hoje. Mas tive 2 gatinhas. Amei muito elas. E aí eu tatuei elas aqui. Na verdade, é um gato só. E aí, então, falando de mim, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de participar de comunidades. Eu sou até meio a rata de eventos. Todo mundo lá na BIP, inclusive, ficava me zoando, porque por semana, assim, eu acho que eu ia a uns 2 eventos presenciais antes, quando a pandemia ainda não tinha chegado. Ia em todos os eventos aqui do Rio, que as empresas ou tocavam, ou as próprias comunidades, né, tocavam, eu ia. E aí, já participei do Mais Mulheres em UX, e também já mentorei lá no Mãe Millennials, que são para mulheres em transição de carreira, né, tentando migrar para tecnologia, mais para design mesmo. E aí, inclusive, acho que a Isa tá aqui, não sei se ela já chegou, mas foi a minha mentorada lá do Mãe Millennials. E assim, eu gosto muito também de comunidades para mulheres, né, no design. Desculpem, meninos, mas eu gosto muito, muito de, assim, de dar um pouco o meu tempo, o tempo que sobra. Eu gosto muito de contribuir com a comunidade, principalmente para as mulheres. E aí, falando de mim profissionalmente, eu me formei em desenho industrial em 2008, então eu sou designer há bastante tempo. Nessa época, quando eu me formei, assim, acabei a faculdade, eu achei que eu ia ser designer gráfico para sempre. Achei que eu ia trabalhar com branding, com marcas. E aí, meu primeiro estágio foi no IBGE.
E aí foi a Carol Janotti, que tá aqui também ouvindo a gente, que me chamou lá pra vaga, ela tinha me falado lá, que tava com vaga aberta, eu entrei, e aí era para trabalhar com um site, vários sites lá do IBGE. E aí eu comecei a trabalhar com digital. E aí nessa época, claro que não tinha esse nome, né? Ninguém, acho que não era muito falado assim. O que a gente fazia era web design. Então eu era web designer e aí trabalhei com web durante muito tempo. E aí em 2012 eu resolvi fazer uma pós. E aí essa pós foi em UX mesmo, assim. Aí eu virei a chave para usabilidade mesmo. Aí, enfim, comecei a estudar e comecei a fazer projetos bem mais completos. E aí comecei a entender mais profundamente, assim, o que era usabilidade, que era o termo mais usado na época. UX nem era tão usado assim, nem o nome da pós nem tinha o nome UX, para vocês terem noção. Assim. Arquitetura de informação, ergodesign, né? Era Era outro rolê. ergodesign, exatamente. Sou dessa época. É, E aí, então, me desde a entreguei pós, aqui também um pouco. não é? Ah, e aí eu não falo também há quantos anos eu sou, só falo o ano, vocês que façam contas. Não vou fazer contas. E aí, comecei a trabalhar com produto digital, que aí também não tinha esse nome, né? Mas trabalhei em muitos lugares legais, trabalhei em consultorias, trabalhei numa empresa de neuromarketing. Nossa, que eu aprendi muito e fiz amizades muito legais, que são todos meus amigos até hoje. Torço muito também pela empresa até hoje. Enfim, fui, né, em outras empresas, assim, como todo mundo, e aí fui não dando match com algumas culturas de algumas empresas, né, sabe como é? Vocês me entendem o que eu tô falando, quando você não se identifica muito. E aí, eu fui pra BIP, então eu tô na BIP há 5 anos e 9 meses, talvez, vou fazer uns 6 anos já. E aí, bom, só para vocês, né, entenderem a trajetória de como eu me tornei a head da área de produto, eu era a única designer na BIP. Assim, durante muito tempo eu fui a única designer. Depois entraram outros designers no marketing, e aí a área ainda se chamava marketing, depois foi se tornando branding, enfim. Mas assim, na área de produto, né, mexendo com app, com os produtos internos, eu fui a única designer durante muito, muito tempo. Então, eu era aquela gestora de mim mesma, sabe? E aí depois o time foi crescendo. Então, já tem um tempinho que o time está crescendo. Então, hoje o time de produto está bem maior, assim. Quando eu me tornei até coordenadora, assim, de produto, não tinha muitos designers ainda. Então, eu era coordenadora, mas eu era meio que coordenadora do produto em si, sabe? Eu também, como eu conduzia os projetos em si, mesmo que com os desenvolvedores e com poucos designers, eu tinha meio esse papel de coordenadora. E aí, enfim, o time foi crescendo, e aí agora eu sou, né, gerente em português, né? Gerente de produto, mas em inglês eu sou head. Mas é que gerente de produto também acho que confunde um pouco com PM, né? Então eu prefiro chamar de head de produto. E aí eu acho que é isso, assim. Resumindo, bem resumido, acho que o resto a gente vai conversando aí no nosso papo. Que legal, cara. Dando um spoiler pra vocês, eu não sei se eu já falei que eu trabalhei com uma pessoa que, tipo, me apresentou pra UX, gente. Então, é a Raquel. Basicamente Ai, isso. gente, que orgulho! É muito, muito, muito prazeroso ver as pessoas evoluindo. Quando eu tava falando antes aqui que eu maratonei todos os programas, então essa playlist aí que eles mandaram, eu assisti já tudo, quase tudo. E aí eu tava falando com o Fernando, você se tornou essa pessoa que quando eu te conheci, você nem falava tanto sobre isso. E agora, Né? enfim. A gente se conheceu, tinha entrado na vaga de web design, gente. Web design como faziam os maias, né? Que já nem existe mais também. Nem sei se Exato. existe algum web designer hoje em dia.
E nem tem tanto tempo assim, né? Tem, sei lá, uns 3 anos só, mas. Enfim. Vamos pro que interessa, para as perguntas que os Vagners mandaram antes aqui para todo mundo. Então, gente, de novo, se vocês não verem alguma pergunta aqui, porque a gente recebeu muita pergunta dessa vez, né? Então, se vocês não verem alguma pergunta aqui, volta lá na playlist que elas vão ser respondidas em outro momento. Ou nos stories da Vagas, que já deve ter sumido também. Primeira pergunta. Quais são as principais características e conhecimentos que um UX Júnior deve ter? Ou as principais ali habilidades interpessoais e técnicas, soft e hard skills, o que pode ser considerado um diferencial. Você pode responder uma de cada vez, né? Eu já li tudo, mas vai ficar aqui. Beleza. Então, eu queria separar o nosso papo um pouco entre o que você deve ter até você conseguir uma vaga, né? Até você passar e aí você assumir um cargo. E depois, quando você já está num cargo, o que é esperado de você? Então, assim, dessa pergunta, o que eu interpretei é que o que é esperado quando você está contratado, né? Então, eu sou júnior, eu me apliquei para vaga, enfim, passei para a vaga. E agora, o que estão esperando de mim? Uma primeira coisa muito importante, assim, que eu acho essencial é você fazer essa pergunta. Eu sei que o processo seletivo você passa por muitas pessoas, né? Você conversa com muitas pessoas. Primeiro é a pessoa de RH que te aborda, tipo a Isa, que escutei o programa que ela participou. Então, vai lá, dá uma escutada e vocês vão entender o nível que o RH tem de conhecimento sobre a área. Então, ela vai até certo nível. Depois disso, ela passa você para a próxima etapa, né? Que é o gestor daquela vaga ali, que pediu para o RH abrir aquela vaga. Essa pessoa já está falando com você em outro nível. E aí você já passou por esse nível, ele já identificou que você tem o perfil para a vaga e aí você passou para a vaga. O seu gestor provavelmente não vai ser essa pessoa que passou por essas etapas com você na sua entrevista. Ou sim, tá? Se for melhor ainda, porque você já conhece a pessoa, mas pode não ser numa empresa muito grande. A gente entrevista, às vezes, não é quem vai ser o seu gestor no dia a dia, né? Enfim, sendo ela a mesma pessoa ou não, eu faria esta pergunta, assim, e eu acharia muito legal um júnior que entra no meu time me fazer essa pergunta. Raquel, o que agora você está esperando de mim? E aí eu vou dizer, assim, especificamente as coisas que eu estou esperando. Aquela pergunta que a gente faz no final, né? Tipo, "Ei, você tem alguma pergunta pra gente?" Aí a pior Nossa, coisa que tem pra falar a gente, a pessoa vira e fala, não. Aí você fica tipo, é triste quando a pessoa não tem uma pergunta. olha aqui, meia hora, você tem uma pergunta? Não, entendi tudo, mas beleza. Pois assim, eu vou responder a pergunta, calma, mas fazendo um parênteses. Eu fico um pouco triste, é uma coisa muito pessoal. Quem é gestor aqui, que também está aqui na live e quiser complementar e quiser discordar de mim, fica à vontade. Mas eu fico triste quando a pessoa pergunta sobre ferramentas. E aí tem muito a ver com o dia de hoje que a gente viveu, né? Da Contraído Figma. Mas assim, tem muita coisa importante para você perguntar no momento da entrevista. E aí, diversas vezes, a pergunta que a pessoa tinha era: vocês usam Figma? Ou vocês usam Adobe? Ou tem um amigo meu, assim, que falou que já entrevistou um desenvolvedor, que ele falou: vocês usam Slack para comunicação? Eu não uso Slack, tá? Tô só avisando aqui para vocês que eu não uso. E aí, eu fico assim, mas a ferramenta é uma parte do nosso trabalho. Eu entendo que trabalhar com ferramentas boas é muito bom, assim, não Não, tem pera aí, nem o que falar. desculpa te interromper, o cara falou que ele não trabalhava com Slack. Ele Ele não gostava. falou, exato. Tipo assim, se a empresa for Slack, aí tá a sua ferramenta de comunicação, eu não vou. E gente, meu Deus. Então, mas já aconteceu comigo também da pessoa perguntar as ferramentas. Eu acho que assim,
legal, informalmente também, você perguntar. Mas assim, no momento da entrevista tão importante, tão valioso, que você tem ali 1 hora que você separou para conhecer aquela pessoa a fundo, ela perguntar sobre a ferramenta, sabe? Eu fico meio assim, eu não gosto muito, fico um pouco triste quando isso acontece. Mas assim, é pessoal, tá, gente? Pessoal mesmo, eu não sei o que outras pessoas acham desse assunto. A Bia falou aqui que, por exemplo, ela nem gosta de trabalhar. Eu acho que você não pode falar isso na entrevista, Bia, mas é isso. O duro é ter que trabalhar, como diria o seu Madruga. Nossa. Exatamente. É uma excelente colocação. Bom, então respondendo a pergunta, a principal característica assim, que eu identifico é a habilidade que aquela pessoa tem em resolver problemas. Então, ou né, algum desafio que foi passado ali para ela. E isso ela me mostra na entrevista. Porque na entrevista eu peço para ela explicar algum case que ela tenha me mandado, ou que esteja lá no portfólio dela, ou um case que ela separe para me mostrar, mas que eu veja que ela passou por obstáculos, e que ela entendeu cada fase e cada etapa do processo. Então, por exemplo, eu gosto quando a pessoa fala assim: "Ah, eu fiz um persona, porque assim, estava muito difícil de eu entender o meu público, estava muito difícil eu entender as pessoas usuárias ali do meu produto, e eu precisava entender quem eram elas. E aí eu fiz a persona". E aí, tipo, isso tá me explicando que ela sabe o que é persona, ela sabe o objetivo e o final, né, o objetivo final do porquê que ela fez aquilo ali, e do que saiu. Então, aí eu fiz aqui as minhas personas e com isso, ficou mais claro para mim, por exemplo, que o meu público era jovem, sabe. E aí com isso eu já tinha, por exemplo, ideia do que aquelas pessoas têm conhecimento, né, então, eles usam redes sociais, tal, nã-nã. E aí com isso meu resultado final, eu usei coisas semelhantes aos aplicativos, aos produtos que aquele tipo de pessoa, que no caso eram jovens, costumam usar. E aí eu vi que a pessoa fez um link e que ela entendeu o propósito de tudo que ela passou, né, naquele case ali que ela me mostrou. E no Inclusive, isso dia é a algo dia. que a gente fala exatamente de cases, que a gente também tem lá Uhum. na outra Talks sobre portfólio. Que às vezes Sim, as pessoas escrevem, porque eu fiz uma persona, eu fiz um SSD, eu fiz isso, fiz aquilo. Tipo, tá, mas sim. por que você fez? É exatamente isso Eu que a já Raquel falou. pensei. Aham. Eu escutei esse, vamos lá escutar. Exatamente. Eu acho que vale, né, você tem que botar, tipo, é valioso você botar ali os prints e mesmo que prints que você nem consiga ler os detalhes, mas enfim, eu entendi ali que ele fez um story map, beleza. Na hora que ele for me apresentar, aí eu quero entender por que que ele fez um story map, qual era o objetivo final dele ter feito. Ou ele fez porque ele achava que fazia parte do processo de design, ele fazia um story map. Então, isso faz muita diferença. É, Conhecimentos de, de hard skills, eu também entendo que se eu chamei para vaga, eu entendo que aquela pessoa não tem dificuldade nenhuma com ferramentas ou em aprender metodologias e ter que, sei lá, aplicar alguma dinâmica ou conduzir alguma dinâmica. Na entrevista eu também faço esse crivo aí, sabe? Se eu acho que ela tem essa capacidade. E a mesma coisa, assim, não só dela conhecer as metodologias, mas dela saber por que ela está aplicando e julgar se ela tem que usar uma ou não naquele projeto ali. Acho que diversas vezes, acho que vocês vão concordar comigo também, a gente pula etapas. E aí, nesse projeto aqui, eu não vou fazer tal etapa, acho que não é necessário.
Ou, cara, eu cheguei até aqui e agora eu senti falta de ter sim uma persona que eu não fiz lá no meu início do meu projeto. E aí você vai lá e volta para fazer, sabe? E aí isso faz parte de uma terceira característica que eu acho que é né, uma das principais aí que o júnior deve ter, que é assumir um projeto ou um problema como seu. Uma característica assim, bem importante de júniors é que eles não vão fazer parte, provavelmente, do todo de um projeto. Assim, se você entrar principalmente numa empresa grande, vai estar rolando muitos projetos ao mesmo tempo e você vai participar de parte de um grande projeto ou de um, enfim, um médio projeto, enfim, não importa muito o tamanho do De projeto. um fluxo do site dentro do carrinho de compra onde a pessoa vai Exato. cancelar. Tipo, dentro. Exatamente. Então, assim, é difícil que o júnior participe do todo, tipo, caraca, de uma criação de um produto novo. Eu acho que acontece, e aí eu acho que é muito legal, acho que eu até separei uma parte para falar disso, de quando você participa de alguma coisa assim, né, do início ao fim, você tá ali sozinho. Mas, geralmente, se estão contratando um júnior, é porque tem alguém sênior para ajudar aquele júnior, assim. Então, provavelmente essa pessoa, né, que vai te mentorar, entre aspas, vai te conduzir ali, ela vai te dar parte de uma coisa, assim, vai ser difícil ela te dar uma coisa inteira para você fazer, exatamente o exemplo aí que o Fernando falou. Então, o que eu espero dele é que ele assuma como um problema dele agora. Então tá, então essa parte aqui do projeto é meu, e aí eu vou fazer o máximo ali do que eu conseguir, do conhecimento que eu tenho daquele recorte, né, daquela parte daquele projeto. E quando eu digo assumir como seu, é o seguinte, não esperar, por exemplo, para o seu líder te perguntar como é que tá, perguntar se você tá com alguma dificuldade, te perguntar se teve algum obstáculo no meio do caminho que te fez parar no meio, sabe? Assim, pensando do lado do líder, é frustrante quando você pergunta e aí a pessoa fala assim: ah, é porque semana passada tal pessoa de tal outra área não me mandou a informação que eu estava esperando. E aí eu, caramba, mas semana passada você tá esperando? Aí a pessoa, eu tô esperando então. E aí eu, caraca, essa pessoa não assumiu aquele problema como seu, sabe? Porque se esse problema é meu, eu vou primeiro, né? Ficar dando um ping ali na pessoa, né? O papagaio. E aí, me dá, me dá, me dá. E se a pessoa não me der, eu vou lá no meu gestor e falar, ó, eu tô tentando aqui tocar esse projeto que você me deu, mas, pô, fulano não me dá aquela informação que eu preciso. E aí faz parte do papel do seu gestor ou do seu líder te desbloquear desse impedimento que você tá, sabe? Então, isso é bem importante, assim, acho que é uma virada de chave, assim, para quem é júnior. Eu acho que quando você tem esse pensamento, eu nem te considero mais júnior, sabe? Eu já acho, cara, essa pessoa aqui, mesmo que ela não tenha tempo de experiência, ela sabe o que tá fazendo. A gente vai chegar, segura esse pensamento que tem uma Tá pergunta bom, sobre isso, a gente vai chegar lá. beleza, beleza. Mas assim, só para complementar um pouquinho também do que você falou, o pessoal acha que assim, é sobre resolver problemas. Uhum. Design é sobre resolver problemas. Mas não só os problemas que você está fazendo no seu projeto, mas os problemas ali que você tem de comunicação, de falar com as pessoas, de falar, poxa, não estou conseguindo falar com a pessoa, vou chamar aqui minha chefe para falar com a pessoa, né? Então, Uhum. Yas, você tem algum ponto? Não, não, eu acho que é isso mesmo. Lá, no trabalho, eu também preciso falar com muita gente, ter, tipo, e falar com a pessoa, realmente, chamar ela no chat, encher o saco. Às vezes, a Uhum. gente acaba meio que
entrando junto ali um pouquinho no papel do PM pra conseguir as coisas que você precisa, porque dá uma ansiedade. Você tá fazendo negócio, a pessoa não te responde, você vai lá, você tem que chamar. Ou falar com o gestor mesmo, porque assim, no começo, quando eu entrei, eu tava até um pouco com vergonha, né? Normal. Eu acabei de entrar no emprego. E eu não falava com ele. Aí você já ia ser a chata, né? Eu não quero ser a chata que entrou agora. Então, não, eu tava, não, deixa eu chegar calminha aqui e tal. Aí meu gestor falou, tá tudo bem mesmo, você não me chamou, você não pediu nada até agora, você pode chamar. Aí eu comecei a chamar ele todo dia, o dia inteiro. E depois eu recebi vários elogios por isso, por literalmente encher o saco. Então é isso mesmo, gente, não tenha vergonha, pode falar. Porque depois foi o que foi o que a gente tava falando. Tipo, depois vai ser tarde demais. E a pessoa vai ficar pensando, mas por que que ele não falou comigo? Aí vai pegar mal. Nossa, mas eu acho que essa é a virada de chave que você só tem quando você tá do outro lado. Porque eu Uhum. acho que o Júnior, ele tem esse pensamento exato que você estava falando, né? Ai, ele vai achar que eu não sei fazer sozinho. Tipo assim, ele Exato. vai achar que, pô, eu deveria saber isso. E é ao contrário, se a pessoa não tem dúvida, é estranho. Cara, essa pessoa não tem dúvida, eu acho que ela tá empacada. E ela não tá conseguindo nem me dizer a dúvida dela, sabe? Uhum. Principalmente júnior, você tá lá pra aprender, a pessoa vai saber que você tem um certo conhecimento, mas tem muita coisa que você precisa de ajuda ainda. Tipo, eu também, mesmo pleno, mesmo sênior, todo mundo precisa de uma ajuda, eventualmente. Então, assim, vai lá e pede, não tem problema. Sim. E aí, Raquel, só pra gente. A gente tá a meia hora só na primeira pergunta, gente, pra vocês verem Vamos, o nível vamos. de dificuldade disso aqui. Só pra gente elencar, quais seriam as três principais que a gente falou aqui? Comunicação, né? E as outras duas, quais seriam? Olha, interpessoal, eu vou até pegar a minha colinha, porque eu ia passar sobre algumas coisas para vocês. Mas eu acho que é isso de comunicação. O dois é essa sensação de liderança. E a liderança e não é liderar alguém ou liderar um projeto. É liderar o problema que está na sua mão. Enfim, eu acho que em inglês falam mais ownership, eu acho que tem mais a ver, mas eu não gosto de usar muitos termos em inglês. Mas é que liderança fica esquisito, né, em português. Mas é você ter esse sentimento de que esse problema é seu e que você vai resolver ele. E aí, como soft skills, eu acho que nenhuma ferramenta tem que ser uma barreira para você. E aí era um outro ponto que eu ia tocar, que eu também tinha separado para falar aqui, cara, eu tenho que identificar aonde que eu não domino bem. Eu acho que, sei lá, eu não prototipo bem. E aí eu tô falando aqui de hard skill mesmo, tipo, alguma coisa muito técnica. O meu protótipo. Eu sinto muita dificuldade de prototipar. Vai atrás de desenvolver essa parte técnica. Eu acho que as questões técnicas não podem te embarrear de evoluir. E aí eu acho que é outra grande virada de chave para o júnior quando ele identifica o que ele não é bom tecnicamente. Então tá, identifiquei que eu não sou boa prototipando. Vai atrás. Vai fazer um curso ou pega um tutorial online. Figma, Alum, temos muitos tutoriais online. O próprio Figma, né? Também tem vários tutoriais nele mesmo. Figma já era, gente. Esquece Figma. Passa pro próximo. Mas, enfim, tecnicamente, você aprende, sabe? Chegou lá, a empresa não usa a ferramenta que você gosta. Chegou lá, é Adobe. Chegou lá, é Adobe XD. E agora? Caraca, isso não pode ser um empecilho para você. Eu tô dando bem a minha opinião pessoal, tá, gente? É isso que a Mas, gente quer. mas assim, caraca, se é XD, bora lá. Eu vou prototipar lá e vai sair. E eu vou ver 1000 vídeos no YouTube para aprender a prototipar no XD, sabe? Então, de hard skills, eu acho que é isso, assim. Lá na hora, você entrou numa vaga nova
descobriu que você não domina uma coisa, não fica se martirizando. Vai atrás de aprender aquilo ali. Não pode ser mesmo, né? No meu julgamento, não pode ser uma coisa que te empaque. E aí é aquela mesma coisa. Se eu te chamei para a vaga, tipo, se eu te entrevistei e eu achei que você sabe aprender, eu vou te chamar. A gente tem uma designer júnior, Fê, um beijo, que não quero pular etapas também, mas ela não tinha feito nenhum projeto real e ela não tinha concluído o case dela. E até hoje ela não concluiu, tá? Mas ela não tinha concluído nem o case. Mas eu julguei no meu papo com ela na entrevista. Também teve um testezinho técnico. Mas eu julguei que ela sabia aprender. Cara, eu vou chamar ela porque, assim, mesmo que ela não souber alguma coisa, eu tenho certeza que ela vai aprender aqui. Isso não vai ser muito obstáculo para eu contratar ela ou não, sabe? Olha aí, Fê, se você estiver escutando, tá? Recebeu um elogio ao vivo aqui pro mundo inteiro. Ah, Vamos meu pra Deus. próxima, gente. Essa aqui, eu já deixei aqui no comecinho porque ela é meio difícil. Mas um profissional PCD auditivo é considerado apto para um trabalho remoto? Existe dificuldade de contratar PCDs auditivos para funções em home office? Aí eu queria só roubar um pouquinho da posição da Raquel aqui de convidada. Eu trabalho com um profissional PCD, que é o Bruno Galante. E ele é especialista de SEO na Livelo. E assim, ele é. Não vou falar aqui um palavrão, mas ele é muito bom, cara. É surreal. E, tipo, eu não sei nem expressar o quão bom que ele é e quantos projetos a gente já tocou junto. E algumas limitações dele, a gente tem que fazer reunião para home office, claro, tá, gente? A gente tem que fazer reunião de câmera aberta. A gente tem que fazer reunião preferencialmente no Teams, porque o Teams ele tem uma transcrição de áudio melhor e aí ele consegue ver quem é a pessoa. Quando as pessoas estão no escritório da Livelo, cada um tem que ficar no seu computador, porque o Teams ele fala quem está falando. Então, digamos que tenham 5 pessoas fazendo reunião no mesmo computador. E aí, se aquele computador for assim, computador institucional, e aí vai aparecer para ele assim, computador institucional e 5 pessoas falando juntas ao mesmo tempo. Então as pessoas elas têm que falar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, pelo contrário, as pessoas têm que falar um pouquinho separadamente, pausadamente, e olhando para a câmera para ele poder acompanhar e ver. Gente, tudo é adaptação. Eu até entrava em outras reuniões, sempre de câmera aberta, e o pessoal falava, Fê, por que você tá de câmera aberta? Porque eu acabei pegando isso. Eu sempre entro de câmera aberta com ele, eu sempre entrava de câmera aberta com ele, e todas as reuniões com ele eu entrava, porque pô, hoje em dia todo mundo faz reunião fechada, né, gente? 9 horas da manhã, cara de sono tomando café, ninguém abre a câmera. Mas eu tava lá, bonito, contente, com a câmera aberta, falando com o pessoal. Não sei se você já trabalhou com alguém assim, Raquel, e eu nunca trabalhei presencialmente pra saber. Meu contato realmente foi em home office. Uhum. Eu nunca trabalhei, eu só tive amizades de infância. Tinha uma amiga surda. Foi muito legal, aprendi várias coisas com ela. Eu concordo com você, eu acho que não tem nenhum impedimento, sabe? Eu acho que é tudo questão de adaptação, que é exatamente isso que você falou. Eu até conversei com pessoas lá do RH, da BIP, elas me falaram exatamente essa palavra, assim. Não é questão, sabe, de ter dificuldades, é questão de se adaptar. Qual é a ferramenta que é melhor para aquela pessoa usar? Vamos todos migrar para aquela ferramenta, sabe? Não custa para ninguém. E vai facilitar, né, o dia a dia daquela pessoa. Pensando como designer, eu acho que, por exemplo, a gente conversa com muitas pessoas, né? Então a gente faz testes e tal. Eu estava pesquisando, aí eu vi que tem algumas ferramentas de tradução online. Mesmo que você use alguma, eu acho que tem, por exemplo, extensões que você pode usar, por exemplo, no navegador, e aí você entra numa reunião e aí ela vai fazendo a tradução simultânea. Eu não vejo mesmo
nada que seja, sabe, uma dificuldade, como tá no nome aí da pergunta, né? Se existe alguma dificuldade, eu acho que não. Eu acho que é uma adaptação. Eu tenho um perfil para indicar para vocês seguirem no Instagram, que é a Ana Coentro. Ela é designer de produto da Nubank. Eu acho que hoje ela tá lá na Nubank. Ela fala bastante sobre isso. Ela é surda. E aí é muito legal, gente. O Instagram dela. Sigam lá. Da hora. Maravilhosa indicação. A gente acaba falando bastante de inclusão e diversidade na hora que a gente vai falar de pesquisa, né? Pesquisa com usuários. Só que aí a gente acaba esquecendo do ambiente de trabalho. Porque Sim. teve aquela empresa falando, não, somos diversos, inclusivos e tal, mas lá dentro. Hum, complicado. É. Lá dentro, vamos já o Slack? Não, o Slack eu não uso, tá, gente? Não uso. Pois Não é, uso, esse não posso. menino, gente. Imagina se eu falo para ele que, olha, a gente vai ter que mudar a nossa ferramenta. É, por você, tá? Meu ser iluminado. Se você é essa pessoa que não usa Slack, você merece usar o Figma da Adobe. Vamos para a próxima. O que é melhor na fase inicial da carreira? Me especializar em algo ou focar minha carreira em ser generalista? Nossa, também vou dar a minha opinião pessoal. Mas eu acho que se você está começando, né, fase inicial, você tem que aprender um pouco de tudo. Por que que eu penso isso, né? Talvez eu esteja sendo bem radical, mas por que que eu penso isso? Porque você não trabalha sozinho. Então, você vai ser contratado só para pesquisa. Você só vai trabalhar nessa área. Mas você vai ter que se comunicar com o designer de produto. Você vai ter que se comunicar com o PM. Você vai ter que se comunicar com o writer. Você vai ter que se comunicar com o designer que trabalhou na estratégia. Então, eu acho que é muito difícil você trabalhar isoladamente. E aí, como você está começando, eu acho que você precisa entender esses papéis. Eu acho assim que a maioria das empresas contratam generalistas. Assim, claro que não é um motivo, né, para você escolher a sua carreira se baseando nisso, né? Só nisso. Mas assim, as pequenas empresas, as startups, por exemplo, não têm espaço, elas ainda não têm corpo para ter diferentes especialidades em design. Então, o designer que entra, o designer contratado, ele vai fazer um pouquinho de tudo, não tem jeito. E se você for para uma empresa grande dessa, que tem áreas separadas, tem, por exemplo, você vai ser contratado para ser writer, você vai ter que saber até onde vai o seu papel e até onde vai o papel da outra especialidade. Então, eu acho que para começar, se eu estivesse começando agora, né, eu optaria por ser generalista, sabe? Eu ia priorizar conhecer um pouquinho de tudo. E vocês? O que vocês acham? Yas. Exatamente isso que eu também acho. Porque quando a gente entra na área, tem muita, principalmente migração, muita coisa que a gente não conhece e tal. Eu acredito que precisa sim ter um contexto do campo inteiro, mesmo sendo, sei lá, de research, enfim. E estando ali dentro, você tem uma maior facilidade de conseguir encontrar também o que você quer se especializar, né? Porque, sei lá, vai que eu comecei, eu queria ser writer, mas eu falei, nossa, research é interessante. Aí você tem uma chance também de ir para essa carreira. É tudo tipo um desenvolvimento. Tem aquele plano de desenvolvimento individual, né? Eu acho que é esse o nome. Que você começa assim no geral e vai se especializando em algo, enfim. A sua carreira vai ser muito longa, você vai ter bastante tempo para conseguir se especializar em algo, encontrar o seu caminho, mas além de ter um maior contexto nesse começo generalista, como você falou, é mais fácil de achar as vagas, né? Infelizmente, vaguinha em empresa pequena, principalmente, tem a maioria generalista. Agora, lá no Vagas, a gente vê algumas, tipo, research, writer,
júnior, Uhum. assim, mas é bem, bem raro. E, assim, é bem disputado também. Mas não querendo desanimar, pessoal. Não querendo desanimar a pessoa. A gente tá falando, assim, eu acho que é um pouco mais da realidade do mercado aqui. Não consigo falar lá de Uhum. fora. Só para fazer um link com uma pergunta da Maida que ela perguntou para primeira pergunta. Pergunta da pergunta, né? É possível contratar um júnior sem ter sênior? Super é possível, mas inclusive é o que a gente mais vê, tá? Sim, Uhum. muito. É aconselhado? É. Pode ter ali um outro profissional mais sênior sem ser um designer. Mas acontece. Eu já vivi isso. Eu já fui a única designer em outras empresas quando eu ainda era júnior. E eu tive muita dificuldade, gente. É porque, Uhum. assim, é exigido de você tudo que um designer faz. Só que você ainda não tem maturidade, você ainda não tem conhecimento, você ainda não tem soft skills suficiente. Eu acho que, né, como eu tava falando, hard skills, eu acho que você pode ter. Mas, caramba, eu acho que o relacionamento com as outras pessoas, com as outras áreas, defender o seu produto, defender o seu ponto de vista, defender o seu projeto, você precisa de um pouco de casca. E aí, isso foi muito difícil para mim, foi bem difícil mesmo. Eu saí, assim, desse lugar que eu me senti nesse contexto. Eu fiquei bem desmotivada, porque eu não estava conseguindo mais evoluir sozinha, sem um mentor, sabe? Uhum. Eu também comecei assim, em empresa pequena, sozinha, carregando um produto, vários produtos. E pra argumentar júnior, assim, você se sente no meio dos leões, né? Porque eu falava diretamente com o pessoal que era dono. Aí tava eu lá, sabendo 2%, tentando, tentando defender a minha decisão. E perdia muitas vezes. E, tipo, isso bate forte, assim, no na sua autoestima como designer. Mas, assim, é que o pessoal está pedindo muita coisa de você. Você tá lá tentando, tentando. E tem aqui o famoso burnout, né? De você começar É. como júnior carregando um trabalho de sênior é muito complicado. Então, assim, gente, quando alguém chega falando, eu consegui, assim, alguém me chamou pra uma vaga que só tem uma pessoa, não sei o que, eu já fico, olha, cuidado, veja bem onde você está se enfiando pra não se arrepender depois. Mas infelizmente, é muito comum, né? Demais. Eu trabalhei 9 anos sendo o único designer de uma empresa de 15, 20 mil pessoas. Uma empresa não, é o serviço público do Rio. Então, Nossa, assim, 15? Nossa! 15, 20 mil pessoas que tem, se eu não me engano. Não estou enganado. É filiado à Secretaria da Educação aqui do Rio. Então, eu fazia de tudo. Tudo que você possa imaginar. De site a imprimir banner de lona de 10 metros para designer gráfico, né, gente? Não sei se ainda existem, Uhum. mas é triste. O primeiro designer que eu fui ter supervisor foi trabalhando com a Raquel, que não era a Raquel, mas era outra pessoa. Ih, Era o Danilo. Foi o primeiro, assim, designer supervisor que eu tive. Era uma pessoa designer. Eu falei, tipo, caraca, tem outro designer aqui trabalhando comigo, sabe? Tipo, eles existem. Então, não sabia disso, Fernando. foi. Caramba. É. Ah, e a Thaísia falou também que ela se sente assim, É? a Thaísia. Me contrataram como trainee e eu faço tudo, e eu não tinha maturidade. E tudo que o chefe pedia eu já fazia porque eu não tinha maturidade. Pulava etapas, e você se sente mal porque você sente que tá fazendo tudo errado. Exatamente. Exatamente. Pesquisa, ninguém sabe o que que é, né? Esse é o normal, tá, gente? Começar assim não deveria ser, mas É. é muito normal a gente começar assim, meio sozinho, sem saber onde tá pisando, às vezes até como estagiário, outra pessoa é seu chefe. Eu já tive chefe que era professor, gestor de penitenciária, educador, pedagogo, biólogo. Eu tive isso tudo de chefe, antes de ter um chefe designer. Então, assim, e essas pessoas não fazem ideia do que você tá fazendo. Sabe? Você vai falar, tá aqui, fiz. Eu falo, beleza. Fiz certo? Não sei. Não é muito comum mesmo, né? Bom, nós três que Só que estamos a gente já aqui. tem três. Exato. Formados em datas diferentes, com idades diferentes, e não mudou muita coisa, gente. Em 10 anos de diferença. Então, não vai ser agora que vai mudar, né? Que agora que Uhum, o design tá tendo um boom de crescimento em profissão, um monte de gente migrando, não vai ser uhum. nesse momento que a gente vai ter. Aliás, temos mais hoje, tá?
muito maior a nível de designers e liderança. Nós temos líderes de design, a Raquel mesmo está aqui, ela é designer, ela é líder. Então a gente tem mais líderes de design. Antigamente a gente não tinha nenhum. Então hoje está melhor, mas ao mesmo tempo que a gente tem muito júnior entrando. Exato. Vamos para a próxima. Como entregar valor em entregas de design para uma liderança que não é de design? Como converso com essas lideranças para disseminar uma cultura de design? Livro lá no chat já. Antes de começar a responder. O Articulando Decisões de Design. Gente, livro do papagaio, de novo. O Livro do papagaio de Juarez. novo. Juarez, o livro do papagaio. Juarez. Ele tá aqui aberto, porque eu ouvi, foi a última talk que eu ouvi, foi essa, tá aqui Aê. aberto. Ó, Eu amei essa pergunta, porque eu aprendi na marra como fazer isso. Não é fácil. Mas, assim, uma coisa que o designer tem que saber é que essa outra pessoa fala outra língua. Então, vamos lá. Primeiro eu vou separar em 2 cenários, né? Uma pessoa que é líder ali, que não é designer, que pode ser, por exemplo, o dono da empresa, um gestor, por exemplo, do produto mesmo que você trabalha, ou de uma liderança que é de outra área, sabe? A gente precisa, como eu falei, de muita ajuda, muito suporte de outras áreas. Então, por exemplo, eu hoje eu converso muito com a CR, que é a Central de Relacionamentos da BIP. Então, lá tem os gestores das áreas, tem os coordenadores, enfim, e eu preciso falar com essas pessoas. Essas pessoas não falam a mesma língua que eu falo, elas não falam design. Então, quando eu vou falar com elas, eu tenho que falar na língua delas. Então, voltando para o primeiro cenário, eu estou falando ali com o dono, eu estou falando com o CEO da empresa. E essas pessoas, eles querem saber de números. Então, assim, não importa se o que eu vou mostrar, se o projeto que eu toquei, se o meu produto final lá, que foi, sei lá, um protótipo, eu testei e ele foi super fácil de usar e que eu vou resolver um problema do cliente, porque hoje o cliente, na hora de se cadastrar lá no app, ele está tendo a dificuldade X e o gestor vai... Ah. Só que se eu falar de números, eu vou chamar a atenção dele. Então, se eu falar para ele, olha, 20% das pessoas que entram no nosso app, que elas vão se cadastrar, elas abandonam nessa etapa. Elas desistem na etapa do cadastro. A gente está perdendo 20 clientes. Não falo assim, né, nesse tom, mas eu tento enfatizar, tipo, cara, a gente está perdendo venda. Quando eu falo em venda, eu atingi aquela pessoa. Eu tô falando a língua dela. E aí ele passa a dar atenção pro que eu tô falando. E aí, e aí? E aí o que você fez? Bom, aí eu fiz uma pesquisa, e aí eu fiz aqui essa minha proposta, e eu testei essa minha proposta, e comparando com o cadastro que tem hoje, eu diminuí. Esses 20% passaram para 5%. 5% continuam desistindo, mas enfim, diminuí um número considerável aí nos meus testes. Pronto, você ganhou essa pessoa, assim. Você falou na língua dela. Então, assim, falar de conversão, falar de expansão, falar de retenção é a língua que eles falam, sabe? É o que ele quer pro produto dele, ele quer vender mais. Como a Bruna Castro falou na talk dela, ela falou que o design não é para ser bonzinho, né? O designer não tem o papel ali de eu vou fazer todo o bem para o meu usuário, eu quero o bem dele, eu quero que a experiência seja maravilhosa. Mas o que a gente está fazendo não é isso, o que a gente está fazendo é o nosso gestor, dono da empresa que a gente trabalha, ganhar mais dinheiro. É isso. E assim, talvez seja duro ouvir isso, mas essa é a verdade. Então, a gente tem que atingir nesse ponto daquela pessoa, sabe? Você tem que tocar nessa ferida porque é o que ele tá se importando.
E aí, falando no outro cenário que eu tô falando de outra área, né? Então, eu tenho que ter muita ajuda de uma outra área. Aquela outra área tem muitos problemas, eles enfrentam muitas coisas diariamente, e o meu time, ele tem que se posicionar como pessoas que vão ajudar a resolver esses problemas. Então, não adianta, por exemplo, você vir com uma proposta e olha, agora a CR vai fazer isso de tal jeito, beleza? Então tá. Cara, você tá mudando um hábito daquela pessoa. Ela não vai aceitar assim tão fácil. Então, quando você fala, cara, vocês têm muita dificuldade para fazer isso aqui, né? A gente pensou nessa maneira de ajudar vocês. Assim ajuda? Vocês acham que assim fica melhor? E você traz a pessoa para o processo. Isso também é uma terceira coisa muito importante, que é envolver essa liderança no processo. Não toque o projeto todo e mostre o resultado no final. É muito importante ela acompanhar com você. Quando ela acompanha com você, ela vira seu aliado. Então você convenceu a ela que aquele projeto é importante. Provavelmente nem foi você que sugeriu aquele projeto, né? Aquele projeto caiu lá no Secola, você está tocando ele, você entendeu que o valor dele né, tipo, alguma coisa ali, sei lá, ajudar algum processo específico. E aí você traz aliados para você. Cara, essa funcionalidade aqui que eu vou botar no app vai atingir, sei lá, o financeiro. Então, cara, eu vou botar lá no meu processo de compra uma pessoa, sei lá, botar o nome que tem que sair na nota fiscal, algo bem burocrático. É uma etapa a mais no meu funil, né? A pessoa vai ter uma etapa a mais ali no processo de compra, chato. Mas eu vou ajudar a área ali do financeiro. E aí eu vou trazer o financeiro para ser meu aliado nessa. E aí eu vou trazer ele para junto do processo do desenvolvimento dessa funcionalidade. Desde o início, sabe? Eu acho que é bem importante. Eu sei que não dá em tudo, né? Tem coisas que, enfim, são muito rápidas. Mas em alguma etapa do processo eu acho muito bom você convidar essas pessoas para participarem. Porque elas ficam achando que você está ali para trazer uma coisa nova, para mudar uma coisa que ela já faz. Sabe? Ela já tem um hábito, você está ali para mudar. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de mudança de hábitos, né? Então, acho que esses são os meus principais conselhos. E assim, e que você também não está sempre certo. Acho que isso também é um ponto importante. Ah, De não? você não ter uma postura. Porque você pode chegar nesse momento e apresentar alguma coisa para alguém e a pessoa falar, não é bem assim. E aí você vai ficar, caramba, a verdade, Inclusive, eu isso estava acontece muito, tá, errado. gente? É, Acontece muito. eu estava errado mesmo. E aí é isso, não tem problema estar errado. Né? E eu acho que, assim, sobre a segunda pergunta, especificamente, sobre disseminar a cultura de design, eu acho que tem, tipo, um ciclo que vai se fortalecendo. Porque do mesmo jeito que você começa com os dados, tipo, tá tendo um drop no funil e tem um problema ali que você quer resolver para a empresa e para o usuário, você tem que terminar também nos dados. Tipo, ó, você entregou uma coisa, beleza. Aí, qual foi o impacto nos números dessa sua entrega? O quanto, quanto a mais de porcentagem de conversão você conseguiu ganhar para a empresa, enfim, nessa apresentação que você fizer dos resultados para os líderes, porque assim eles vão conseguir ver, tipo, nossa, realmente está dando um resultado, é interessante esse negócio de design, você vai ganhando um pouco mais de respeito ali no meio. Então fica um pouco mais fácil de você falar com eles depois, você vai ganhando mais confiança. Só que a Thaís mandou um ponto aqui no chat. Quando o ego tá envolvido, como driblar? Então, às vezes não tem como. Eu já lidei com muito trabalho que deu muito errado, que era top-down. Tipo, a gente era meio que obrigado, entre aspas, a fazer, porque era uma coisa da empresa, eles queriam que a gente fizesse, e era assim que seria. Pronto, eu falei, vai dar errado, vamos fazer. Deu errado, é isso, mas a gente precisou, simplesmente, porque às vezes a pessoa que tá lá em cima quer fazer uma coisa e realmente às vezes não tem como, sabe? Mas o importante é fortalecer esse ciclo, essa confiança entre as pessoas para tentar evitar esses acontecimentos aí, que é bem triste. Eu tenho uma sugestão.
para a Thaís, que ela pode tentar. Mas, assim, é uma sugestão que você tem que vestir sandálias da humildade. Que é a seguinte, você fazer parecer que quem teve a sua ideia foi aquela pessoa. Você vai... Exato! Então, mas como aquele meu primeiro conselho, envolver a pessoa no processo, ela tá ali com você. Ela sabe do que você tá falando, sabe tudo, nananã. E aí, enfim, e aí vocês tiveram uma ideia juntos. E você pode até passar a falar, sabe, fulana me ajudou aqui enfim, nessa minha proposta aqui. Chegamos nesse negócio aqui juntos. Você vai estar atingindo o que ela mais gosta de valorizar, que é o ego dela. E você vai estar fazendo o que você quer. Você Mas abre assim, mão do é seu isso. ego pra fazer o Exato, seu projeto e inflar o ego da outra pessoa. exato. Eu já É isso, fiz gente. isso, gente. Dá certo, dá certo. Tenta aí, mas você tem que ser muito humildona mesmo. Ah lá, Davi já usou funciona. Tô falando Exato. que funciona. É porque Gente, o Lucas. essa pessoa valoriza exatamente isso. Gente, vou falar gente porque a Raquel tá aqui. Pessoas acima da Raquel, pessoas acima assim dos seus líderes, às vezes seus líderes, eles têm. Essa galera tem o ego inflado, Uhum. tá? Então, vocês vão ter que trabalhar com ego. Pra falar sobre ego também, o Lucas deu outro sem ser do passarinho verde, que é Mapa de Stakeholders, Uhum. que é um livro que ele deu aqui também de indicação pra vocês lerem. Então, fica a dica. Boa, não conheço. Também não conhecia. Vamos pra próxima. Como você entende profissionais júniores sem experiência específica? É semelhante a estágio ou é algo totalmente novo? E assim, eu só deixei essa pergunta porque a gente já respondeu essa pergunta aqui, mas eu achei legal porque a pessoa botou: é semelhante a estágio ou é algo totalmente novo? E eu também tenho essa curiosidade, eu queria saber o que a Raquel vai falar sobre isso. Nossa, gente, eu acho que é. Caramba! Não sei se eu sei responder essa pergunta. Mas eu acho que a diferença de um estagiário para um júnior é que o estagiário, ele talvez participe de recortes ainda menores do que um júnior. Lembra que a gente estava falando ali que talvez você não participe de um projeto inteiro, que você participe de partes? Eu acho que a diferença é essa. O estagiário, eu acho que eu vou dar um recorte ainda menor para ele. Então, eu tenho lá, por exemplo, a parte de, sei lá, estou numa etapa de pesquisa e vou fazer um questionário. Não sei, talvez eu pediria para o estagiário elaborar parte das perguntas ou me ajudar ali a fazer o questionário, sabendo que eu vou ter que revisar ele, sabe? E já para o júnior eu pediria a tarefa inteira. Olha, você vai fazer então a parte da pesquisa, você vai elaborar o questionário, enfim. E aí eu confio mais coisas para o júnior, porque eu acho ali que ele vai ter mais tempo. Eu acho que talvez a diferença do júnior para o estagiário é que eu já acho que ele consegue gerenciar mais o tempo dele do que o estagiário. Acho que o estagiário ainda está aprendendo, né? O júnior, eu acho que ele já passou por partes, né, conhecimento, assim, ele já fez um curso, ele já fez um workshop, ele já fez um bootcamp, ele já botou a mão na massa, ele já tem um case, sei lá, mesmo que fictício. O estagiário talvez não. O estagiário nem tenha participado de um case inteiro, sabe? Então, assim, dos dois, eu espero quase a mesma coisa. Eu espero que ele conclua atividades e que ele identifique as barreiras e as dificuldades que ele tenha e que fale comigo, né? Fale com alguém que está ali gerindo ele. Olha, parei nessa parte, tive dificuldade aqui. Eu não espero, eu acho que isso tem que ficar muito claro para o Júnior, que eu não espero que ele saiba tudo. Não espero, ele não vai saber tudo mesmo. O que eu espero é que ele me fale quando ele tiver a dificuldade. E aí a gente vai ajudar ele
a destravar aquela dificuldade. Mas os dois casos, eu acho que é isso. Eu não espero que ele saiba tudo, nem o júnior e nem o estagiário. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo. Uhum. Você é a head aqui, eu não posso discordar de você. Tô lidando com seu ego. Não sou ninguém Como na é que eu vou fila do pão, discordar? deixa eu ficar quieta É. aqui. Talvez o júnior eu espere que ele não tenha mais dificuldades técnicas, sabe? Ele já saiba se virar tecnicamente, que, enfim, ele tenha mais dificuldades, por exemplo, em escolher o que fazer a partir de tal momento, e talvez o estagiário não. O estagiário ainda não tem nem vivência muito com ferramentas, então talvez essa seja a diferença. Gente, eu vou até falar uma coisa que é um pouco impopular no meio de vocês aí, júniors, mas existe júnior com experiência, tá? Ixi. E eu vou ver aqui agora, tem 38 pessoas, vai começar a descer um monte de gente já. Mas não, tá, gente? Existem, do mesmo jeito que há um tempo atrás você ia contratar um estagiário, você queria um estagiário ali próximo do último período, porque essa pessoa tinha mais experiência. Às vezes você quer um júnior sem experiência também. Ah, às vezes você quer contratar um júnior com experiência só porque alguém tá migrando e a empresa é chata e ruinzona, capitalismo. Sim, às vezes também tem a empresa lá que é ruinzona. Mas tem gente que às vezes tá fazendo trabalho diretivo, às vezes você pode contratar um júnior sem experiência. E aí, sem experiência, eu não tô falando sem nada, tá, gente? Alguém que já trabalhou, tá migrando, vai saber ali como é que é trabalhar no lugar. Mas tem júnior que tem um pouco mais de experiência, já lidou com alguns problemas, já trabalhou com design. Enfim, só queria fazer esse disclaimer aqui. Não me odeiem, não me cancelem. É em busca do cancelamento, justamente, Felp. A Mini, eu vou dar uma colher de chá pra você, Mini, porque a gente já falou isso. Olha a nossa Talk sua. A Yas acabou de botar a playlist da Talk aqui. Mas ela perguntou sobre as entrevistas das vagas de empresas muito grandes, que elas acabam assustando com as descrições das vagas. E eu acho que tem uma. Eu vou falar aqui do nosso concorrente, mas o que a gente chama eles, que é o Bom Dia UX. Eles têm uma entrevista com o Pipo, que ele fala muito sobre essa parte de entrevistas, então procura lá do Bom Dia UX com o Pipo. Se jogarem Bom Dia UX Pipo no YouTube, vocês vão achar. É uma entrevista muito boa que eles fizeram com ele falando sobre essas vagas, tá, Mini? Fala um pouco, Raquel, do que você acha dessa descrição enorme de vagas com 1000 etapas. E como é que vocês fazem lá da BIP, né? Como se eu não soubesse, mas o pessoal não sabe. Então, eu acho que a gente tem que passar aquela barreira. Eu acho que quem falou isso também foi a Bruna Castro, de que você tem que dar check em todos os itens que tá na descrição da vaga. Não é verdade. Eu acho que você tem que se candidatar porque você é capaz de aprender, assim, aquelas coisas que estão ali. Eu acho difícil você fazer tudo aquilo mesmo, tipo, você vai trabalhar, como eu falei, em partes de projetos, assim, você não vai trabalhar talvez, né? Tô falando talvez. Às vezes vai, mas você não tem que saber aquilo tudo mesmo. E, bom, quando eu tô descrevendo ali uma vaga, eu faço muito poucas mudanças entre uma vaga de pleno e júnior, por exemplo. Tem pouca diferença entre eles, assim, porque a grande diferença é em habilidade comportamental, enfim, tudo aquilo que a gente conversou de comunicação, de habilidades mais interpessoais. Assim, nos requerimentos ali, muda bem pouca coisa, na verdade. Eu acho que é muito loucura aquelas vagas que misturam cargos, sabe? Tem lá uma vaga que quer que você seja UX, que você seja front-end, que você seja analista de dados, tudo na mesma vaga, e eu acho que aquela pessoa que escreveu a vaga realmente não está entendendo. Mas fora isso, eu acho que assim, é um wishlist. E que você não tem que dar um check em todos, sabe? Perfeito.
Vamos para a próxima. O que líderes analisam em um júnior no processo de subir para pleno? A pergunta que a gente começou a entrar lá no começo, eu falei, não, pera. Ai, Essa aí. sim. A grande diferença, no meu ver, é quando você consegue identificar as suas deficiências e no que você tem que trabalhar. Eu acho que o júnior ainda precisa que alguém observe ele um pouco de fora e identifique. Eu acho que você agora precisa estudar um pouco mais isso. Agora eu acho que você precisa evoluir nisso. Olha, agora o que eu estou esperando em você esperando de você é isso daqui. O pleno, eu acho que ele tem um autoconhecimento melhor de saber o que está faltando na carreira dele. Eu sou júnior, cara, eu tô dominando tudo aqui. O que está faltando para eu ser pleno? Talvez seja eu amadurecer a maneira como eu apresento os meus cases. Talvez seja a maneira como eu converso com as outras áreas. Talvez seja a maneira como eu apresento as soluções para os desenvolvedores, para eles começarem a desenvolver o projeto ali que eu desenhei. Juarez falou dinheiro aqui. Estou rindo. Até me desconcentrei. Pode ser que esteja faltando isso também, Juarez, a diferença do pleno pro júnior, mas... Então, eu acho assim, bem resumindo, acho que é isso. É você saber lidar com os problemas, como a gente estava falando no começo, né? Uhum. O Júnior, ele vai te perguntar muito o que ele tem que fazer. Quando a pessoa já é pleno, ela já sabe o que tem que fazer, né? Vou ficar perguntando toda hora. Mais responsabilidade, né? Pegar um negócio do começo até o fim. Uhum. Exato. Nossa, mas da ponta do... Não é especificamente a pergunta, mas da ponta de quem tá indo do júnior pro pleno, é meio que um vácuo ali dentro, sabe? Saber que você que você já é pleno, no caso. Tem que ter, tipo, muito autoconhecimento, confiança, bate a famosa síndrome do impostor. Você fica, não, mas eu não sou. Enfim, é um outro assunto também. Também tem ao contrário também, né? Eu já sou, e Ah, sim. às vezes não, gente. Às vezes tem alguma coisa ali que você tem que, né? O famoso sênior com 1 ano de profissão. Polêmico. Próxima. Essa aqui eu tava, na hora que eu escrevi, eu ri. Já recebi uma negativa com o relato de que, por hora, estávamos buscando um perfil mais júnior. O que seria um perfil mais júnior, sendo que eu já sou júnior? Eu só tava procurando um estagiário, gente. Tipo, é isso. Nossa, aí sim eu acho que a resposta, Juarez, é salário, hein? É dinheiro. Gente, não é possível. Assim, eu acho. Essa foi do Felp aqui, ó. Eu acho Muito que boa. foi pretensão salarial. Gente, só pode ser isso. Eu não consigo pensar em outra coisa. É, cara. Eu acho que a pessoa viu que a pessoa era muito boa, ia querer sair logo depois. E não tinha o dinheirinho, assim, pra conseguir manter. Mas é muito Pode estranho ser. isso mesmo, nossa. Pode ser. A gente optou por uma pessoa aqui num processo de contratação que ela era muito. É ao contrário, né? Ela era muito sênior pra vaga. A gente queria alguém um pouquinho mais pleno. E sei, é ao contrário aqui. Cara, gente, isso aqui é muito difícil, tá? Acho que, enfim. Eu acho que às vezes realmente não tem espaço, né? Para aquela pessoa mais sênior, né? Quando eu tô dizendo mais sênior, eu tô tentando encaixar aqui no seu perfil, né? Que você era mais sênior do que o júnior mais júnior. De repente, sabe, a falta de espaço. Eu vou trazer alguém, uma pessoa aqui que é um pouco mais madura, que ela vai identificar as necessidades de um projeto, ela vai dominar muito, enfim, as metodologias das ferramentas, e a gente não tem espaço hoje para essa pessoa aqui. Não sei, sabe? Talvez possa ser isso. Se você descobrir pedindo lá pra pessoa te responder, você manda pra gente, por favor, tá? Que a gente quer muito saber. Meu voto primeiro é salário. Pode ser. Bem provável.
Opa, acabamos, gente. Olha só. Nossa, já passou 1 hora. 1 hora e 10, que isso? E passou 1 hora e 10, gente. Raquel, você falou que você tinha uma apresentação. Nossa, eu tenho. Você quer mostrar? Faltou alguma coisa aqui pra gente falar? Eu posso mostrar, assim, mas eu ainda tinha uma listinha de coisas aqui que eu queria abordar. Por favor, não tem nada pra fazer hoje. Vamos lá. Algumas coisinhas que eu anotei, assim. Eu acho que o Júnior, às vezes, eles... Você quer compartilhar sua tela? Desculpa te interromper. Não. Ainda não. Tá. Em breve. Agora aqui tá no meu rascunho mesmo, não tá na apresentação. O que eu identifico bastante é que o Júnior fica esperando, talvez, uma orientação ou alguém conduzir a carreira dele, né? Eu tô esperando que o meu líder reconheça que eu não sou mais Júnior, por exemplo. E aí eu tinha anotado uma coisinha aqui para falar para vocês, que é vocês assumirem a responsabilidade da carreira de vocês. Então aqui eu tô falando mais para quem já está trabalhando, né? Não para alguém que ainda está buscando a primeira vaga, mas quem já está aí no mercado, não deixa isso na mão de outra pessoa, sabe? É a sua carreira. Você tem que traçar um plano. O plano provavelmente não vai sair como você traçou. Não sei se vocês viram o filme do pai da Serena Williams. Não lembro o nome do filme. Ixi, não. Mas falaram isso da DexConf também, tá? Então, assim, tamo Ai, que junto. bom. É. Porque ele traçou um plano para ela, mas era um plano de verdade, tá? Era escrito um plano. Não estou falando que precisa ser rebuscado a esse nível. Mas é bem importante você ter, sabe, um pensamento de onde você quer chegar. Você tinha me mandado uma outra pergunta, Fernando, que não está aqui. Não sei porque você não botou. Mas era uma pergunta de que... falando que... Vou ler aqui a pergunta. Meu líder quer que eu me especialize em research, mas eu ainda não decidi o que fazer. Nossa, E é isso? verdade. Não, peraí. Calma aí. Não, Será acho que que tem algo. saiu? Não, eu acho que deu uma pulada aqui. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ó, gente, ao vivo, hein? Ih, olha lá. Vamos entrar aqui na edição. Eu lembro dessa pergunta, eu lembro de ter colocado aqui. Ou eu realmente pulei, tá? Gente, nosso Figma da Adobe, que bonito. Entregar valor, experiência. Já recebi uma negativa por outro lado. Olha, eu esqueci. Mas só, eu super lembro dessa pergunta e pode mandar. E tinha uma de writing também, que não apareceu aqui, tá? Eu já Ih, vou ler, gente. Desculpa. show, Mas. beleza. Então, aí o que eu tinha pensado, né, sobre isso? Isso já aconteceu comigo, tá? Um líder, ele queria que eu fizesse uma coisa e eu achava que eu ainda não estava preparada para aquilo. Eu assumisse, não. Eu achava que eu não estava preparada para assumir. Eu acho que, assim, no meu caso, era um pouco de medo, tá? De assumir aquela responsabilidade. Acho que eu fui bastante medrosa nessa fase. Mas, falando dele aqui especificamente, ele tá me dizendo aqui que ele ainda não decidiu o caminho dele. E aí, enfim, eu acho que primeiro você tem que dar uma traçada, assim. Você pode mudar no meio do caminho. É claro, óbvio, né? Que você deve e vai mudar o que você traçou. Mas, enfim, eu queria reforçar para você não deixar essa responsabilidade na mão de alguém, sabe? Esperar que alguém te conduza, sabe? Assume isso para você. É muito importante para o seu amadurecimento pessoal, se você ter isso nas suas mãos, né? E o outro ponto que eu ia falar para ele é que esse gestor dele, ele tá enxergando uma coisa nele que ele não tá enxergando em si mesmo, que era o que aconteceu comigo. Então, já tinha acontecido 2 vezes isso comigo, de me perguntarem se eu queria assumir um papel e eu disse não. Foram 2 situações diferentes. E o que eu concluí é que essas pessoas que me convidaram para aquela posição, elas enxergavam aquilo em mim. E provavelmente eu já estava fazendo aquele papel no meu dia a dia. Então,
outra coisa que eu ia falar para ele era: abre o seu olho para ver se você já não está executando esse papel no seu dia a dia. Talvez ele esteja querendo apenas formalizar. Porque, assim, se ele nunca te viu fazer, seria estranho ele te convidar, sabe? Ele sabe que você consegue. Provavelmente ele já te viu fazendo aquilo, assumindo aquele papel. Então, ninguém ofereceria aquele cargo ali para você se achasse que você não consegue executar. E aí, enfim, não tenha medo. Quer dizer, tenha medo, mas vai com medo mesmo assim, né? Porque coragem não é a ausência do medo, né? É ir com medo mesmo. Então, se for medo, abre seu olho, assim. Vai com medo, assume esse desafio. Você provavelmente já está fazendo isso no seu dia a dia. Antes de eu passar para a pergunta da Writer, tem uma pergunta da Fernanda aqui no chat, que ela fala assim: o que não é ter espaço? E quando a pessoa quer crescer junto, independente do salário? Eu já não lembro mais em que momento ela perguntou isso, então eu já não sei mais o contexto. É que eu acho que a minha segunda suposição para... Do Júnior. Exato. Acho que era o Felp que mandou, não foi? Isso, foi o Felp. Foi a minha segunda hipótese ali de não ter espaço. Eu imagino de ser realmente uma empresa pequena. E aí tem um designer, por exemplo, que ele toca tudo. E aí ele precisa, sabe, de um ajudante, entre aspas. E aí, não sei se ele não quer dividir aquela responsabilidade com mais ninguém, sabe? Se ele quer assumir aquilo ali sozinho. Não sei, assim. De qualquer maneira, os dois cenários que eu levantei como hipótese não são cenários bons, assim, sabe? Não me parece. A Fernanda ela disse que foi desligada por causa disso, então realmente o cenário não era muito bom. A pergunta. Doido. Pode falar? Não, eu achei doido. Tipo, o argumento é esse, não temos espaço. Pessoas são desligadas pelas coisas mais malucas, né? A pergunta da UX Writer aqui, especificamente para a UX Writer, quais conhecimentos técnicos, abre aspas, ferramentas, preciso saber? E ela pergunta um pouco também de currículo, o que botar em currículo e tudo mais. Então, para a pessoa que perguntou isso, tem lá a talk com, o Miguel, com a Isa, que a gente fala sobre currículo, e com o Miguel, que a gente também fala de portfólio, tá? Mas, especificamente para UX Writers, quais conhecimentos técnicos precisamos saber? Nossa, sou uma péssima pessoa para falar sobre writing, mas já fiz alguns workshops de writing e, assim, dominar as metodologias, eu acho que é o principal. Não dominar, né? Mas conhecer e saber por que aplicar cada uma. Tem várias metodologias legais, assim, do workshop lá que eu fiz. E aí, assim, gente, eu acho que não muda muito de qualquer outra especialidade, né? Em design, principalmente. Eu acho que é conhecer e você ter o leque, sabe? Você ter no seu bolso ali seus artefatos. E aí você tem que julgar o momento e a maneira de usar cada um. Então, eu tô lá num projeto que já existe, todas as interfaces já existem. Eu vou usar o que nesse momento? Ou eu estou criando do zero. O que eu preciso fazer? O que eu vou aplicar, sabe? Que dinâmica que eu vou fazer, enfim. Como que eu vou desvendar aquilo ali nessa etapa desse projeto? Eu acho que é isso, assim. Como eu não sou muito especialista em writing, não sei te falar exatamente quais são, né? Mas, no geral, acho que é isso, assim. As mesmas coisas que qualquer outra especialidade. A Fê, eu acho que é a sua Fê, Raquel. Ela comentou aqui no chat. Já vi algumas vagas de writing pedindo conhecimentos de Figma e XD. Não é a minha fé. Mas deve Não? ser... Não. Mas deve ser, Fernanda, porque o writing, ele acompanha todo o projeto junto com os outros designers. Então, é aquele mesmo lance que eu falei das outras lideranças. Acontece a mesma coisa com o writing. Ele tá ali junto do projeto do início ao fim.
Só que ele vai atuar mais ativamente numa parte, certo? Mas ele tem que acompanhar do início ao fim. E aí eu acho que o writer ele pode ir lá no Figma, por exemplo, e já alterar o texto para sugestão dele direto lá no programa, sabe? Talvez seja por isso. Inclusive, tem um curso da Daniele ou Daniela Cruz, da Dani Cruz, que eu acho que é Dani Cruz, me desculpa, Dani, se você estiver me ouvindo, que ela tá fazendo um curso de Figma para UX Writers. E Aí, aí, e aí lá na descrição ela fala, como não quebrar mais o auto layout dos amiguinhos designers. Então, assim, é realmente importante vocês saberem um pouquinho ali do Figma ou do XD, ou enfim, da ferramenta que vocês vão trabalhar junto com as pessoas, pra vocês conseguirem mexer um pouco sempre. Não e o acho workshop, essencial e necessário, mas é bom sempre. sim. O workshop que eu falei foi da Lúcia Poças. Procurem ela Aí. lá. Maravilhoso também. Daniel mandou outra pergunta aqui. Daniel T. A chance de um júnior ser considerado para uma vaga de nível pleno? Estou pensando em começar a me candidatar em vagas de nível pleno por conta da escassez das vagas júnior. E aí? Eu acho que depende bastante das suas habilidades mesmo, assim. Se você. Eu não acho nenhum impeditivo, tá? De você conseguir. Ah, não, uma pessoa tem que passar por todas as etapas, ela tem que ter, tipo, escrito na carteira de trabalho que ela foi júnior. Não, isso não existe. Mas o que vai importar mais são as suas outras habilidades sem ser as técnicas. É isso que eu acho, né, no meu julgamento, que diferencia um júnior de um pleno. Então, eu acho que não tem problema nenhum você se candidatar, mas espere talvez que não ser chamado, ou então não passar em algumas etapas de algumas empresas, assim. Provavelmente você vai passar e assim, você não vai estar enganando ninguém. Isso eu sempre falo também para os júniores, que tem principalmente a síndrome do impostor, né? Tipo, ai meu Deus, me contrataram, eu consegui enganar todo mundo. Não, você não enganou ninguém. É muito difícil você enganar. Quando você vai contar o seu processo, principalmente numa entrevista, a gente consegue perceber o que você viveu, sabe? O que você realmente executou, o que você está falando que é teoria, mas que a gente consegue perceber que, na verdade, você nunca aplicou. Então, assim, se você passar em alguma vaga de pleno, fica tranquilo que você não está enganando ninguém. A pessoa que te contratou, ela te analisou e julgou que você era apto, sabe? É importante você deixar claro que você é um profissional júnior, tá, Daniel? Eu sou o júnior, estou migrando agora, gente. Yas? Isto, é sobre isto. Acompanha o Compartilho voto da, do relator. compartilho da dor de sentir que tá enganando as pessoas, mas normal quando a gente vai subir também. Então, gente, Raquel, tem mais alguma coisa que você queira mostrar? Alguma pergunta que você anotou que eu esqueci de botar aqui? Eu ia falar só, gente. Tem tempo mesmo? Ou vocês A querem gente tem encerrar? todo o tempo do mundo até a gente começar a ficar com sono. Eu separei um material para vocês. Aí eu vou compartilhar aqui. Deixa eu parar a minha. Primeiro, todo este material que eu separei aqui, ele faz parte de um artigo. E aí, vou até mandar este artigo aí no chat. Agora tá. Bom, Boa. ele é muito completo, tá? E ele não é um texto para designer sênior, né? E assim, não é para quem está nessa escalada aí de se tornar sênior. Ele é muito completo, assim. Ele fala de inicinho de carreira até para um super sênior, um level, sabe, de alguma empresa. Então, aconselho aí vocês lerem. É enorme, ele é muito, muito grande. Eu não li ele todo de uma vez, para vocês terem noção. Mas eu achei legal falar um pouquinho aqui sobre ele.
Primeiro ele fala aqui... Ih, gente, calma, quase que eu fechei sem querer. Primeiro não, ele mostra várias coisas, mas uma das imagens que ele traz é essa imagem aqui, e aí talvez nem todos possam ver depois, né? Talvez isso se torne só um áudio, mas tentando descrever o que está nessa imagem, é um círculo que tem um júnior dentro, né, uma pessoinha, e aí esse círculo, ele tem um outro círculo maior em volta, que aí é o time, depois um círculo falando que é a organização e outro círculo falando que é a companhia inteira, né? Então, o que ele quer dizer aqui nessa imagem é que o júnior ele está mais longe da estratégia da empresa, sabe? Enquanto cada vez mais sênior, né, você vai se tornando, mais perto da estratégia organizacional você está, até que você se torna até um grande influenciador da indústria do design, sabe? Então você vai passando ali dos níveis, e eu gostei dessa imagem porque às vezes você acha que você tem que saber tudo, você tem que saber, cara, todas as estratégias que a empresa está assumindo ali naquele trimestre, você tem que saber de tudo, mas assim, na real, você está dentro, você está num círculo talvez muito pequeno, sabe? Você ainda não tem mesmo a maturidade, você ainda não está no lugar de você saber mesmo tudo. E outra coisa é que quanto mais dentro do círculo maior você tá, né? Então, quanto mais sênior você mais você tem que focar em habilidades interpessoais, né? De soft skills, enfim. Por exemplo, hoje eu tenho que trabalhar muito mais o meu relacionamento com as pessoas do que eu ter que dominar o Figma, sabe? O Figma vai migrar para Adobe e, sei lá, será que vai mudar alguma funcionalidade? Eu não estarei preocupada em dominar essa nova mudança, sabe? Porque eu estou agora naquele círculo maior ali. Mas o Júnior não, o Júnior ele vai estar mais focado em habilidades mais técnicas mesmo. E aí, nesse mesmo artigo, ele traz um conceito de eixos de design, que são esses 6 aqui que eu queria falar rapidinho com vocês. Eu tinha esquecido de falar de quem era o artigo, né? É desse moço chamado Aaron James, ele é designer no Netflix, designer de produtos sênior lá. E aí, assim, achei incrível esse artigo dele. E aí ele fala que todo designer, ele tem que identificar essas 6 caixinhas aí, eu vou passar por cada um deles, tá? Rapidinho. Então ele fala que, primeiramente, você tem que ter os conhecimentos de produto, né? De entendimento de produto, que ele chama de product thinking. Eita, desculpa. Vou voltar. Mas assim, o que são? Você tem que dominar ali o seu usuário, você tem que estar entendendo quem é o seu público, para quem você está fazendo o seu trabalho. Você tem que dominar o negócio, então aquilo que eu falei, puxando o que a Bruna Castro falou, né? Tem que estar entregando valor para o negócio, assim. Se eu estou fazendo uma funcionalidade que é só para agradar o usuário, eu não vou convencer o resto da empresa a fazer isso. Eu tenho que dar match com o negócio também, sabe? Eu tenho que falar a língua do negócio. E a estratégia de produto. Então, para onde a empresa está caminhando agora, quais são as estratégias atuais. Por exemplo, cara, a estratégia do produto agora é reter os nossos usuários que a gente ainda tem. Então, você tem que tá isso claro ali na sua cabeça, como designer, né, em todo projeto que você está trabalhando. O outro quadradinho é interaction design, né, que ele chamou, mas que são as habilidades mais técnicas como designer. Então, você tem que conhecer os padrões. Então, eu vou trabalhar com mobile, então eu tenho que conhecer os padrões do mobile, eu tenho que saber onde ficam os botões normalmente, quais são os componentes mais utilizados, enfim.
não tenho que inventar a roda, eu não tenho que fazer o meu usuário aprender a navegar na minha interface. Ele tem que navegar nela e achar que já sabia usar. O Design Systems, então você vai entrar, por exemplo, o designer júnior vai entrar numa empresa que já está consolidada, provavelmente ela já vai ter um Design System, ela já vai ter umas bibliotecas padrões, e você não vai querer fugir disso, né? A sua interface ela não tem que destoar das outras interfaces que já existem naquele produto. Então, você tem que estar bem atento a nisso, principalmente quando você entrar numa empresa nova. E as suas habilidades de prototipação, de criar fluxos, de entender cada etapa ali, quais são as dificuldades de cada etapa, enfim, tem várias metodologias para isso, mas faz parte tudo desse bloco aí. E aí também falando de ferramentas, eu acho que principalmente para quem está migrando de outra área que não é correlata, né? Então, quem não está vindo do design gráfico ou de outra área que é muito similar ao design. Eu mentorei a Isa, ela veio da contabilidade, então assim, era muito longe. E aí, o que ela tinha que trabalhar era justamente nesses pontos aqui. Então, layout, tipografia, iconografia, enfim, cores, interações, né, os movimentos, enfim. Tá muito claro isso na vida de quem já é designer, né? Mas para quem está migrando de outra área, são pontos bem importantes, assim, para você se colocar como júnior, sabe? Eu estou apto a ir para uma vaga júnior, eu estou apto aqui a me candidatar. Você tem que estar dominando, assim, principalmente essas coisas que eu chamo, né, de fundamentos do design. Eu chamo não, como se chama mesmo, mas você é uma parte que quem está migrando de outra área precisa estar, sabe, tá estudando ou dominar, assim, aquela área. E aí começa a entrar um pouco mais em soft skills. E aí eu traduzi aí como propósito, né? Mas você tem que estar dominando o propósito das coisas que vocês estão fazendo. Então, os processos de design, em que etapa que eu estou em cada etapa daquele projeto, identificar isso, assim, é bem importante você identificar que você está entrando num projeto num produto que já existe, que você está, sabe, aquele exemplo que eu dei, eu vou trabalhar ali num recorte muito pequeno, eu vou trabalhar na parte do cadastro do usuário. Só que o app tem umas outras diversas funcionalidades, então eu tenho que entender qual é a etapa, né? O que eu vou fazer, qual processo eu vou seguir nesse cenário em que é um projeto que já existe, sabe? E aí ele também bota de exemplo de processo de design, o design thinking, né? Então, dominar ali, entender o design thinking eu acho bem importante. Comunicação, a gente falou muito, né? Acho que a habilidade de se comunicar é bem importante, não é algo que a gente trabalha muito quando a gente está estudando design, a gente não se preocupa com isso, né? Mas isso é muito importante no dia a dia. E a colaboração, e aí quando eu falo colaboração é com as outras áreas, com outros designers, com desenvolvedores, são pessoas que você vai falar o dia inteiro, provavelmente. É importante você ter isso em mente. E aí outra coisa, ele chama de drive, e aí eu tentei traduzir aqui como guiar, e aí aquilo que eu estava falando, vou ser um pouco repetitiva, mas é de você ter o controle das coisas. Então, o controle do projeto que está na sua mão, te designaram alguma coisa, te confiaram aquilo, e você tem que liderar aquilo ali, mesmo que você não saiba como, você vai pedir ajuda. Então, você tem noção de que aquilo ali está no seu colo, sabe? Você é o dono daquilo. E o senso de comunidade, o que ele quis dizer aqui é contribuir mesmo com a comunidade. E aí eu ia dar uma outra dica também para quem fica muito com o sentimento de síndrome do impostor. Outra coisa que faz você driblar um pouco esse sentimento é você ajudar pessoas que sabem menos que você. E aí você fica assim, nossa, mas eu sei muito pouco. Como que eu vou ajudar alguém se eu já sei pouco?
alguém que sabe menos que você. Tem um primo seu que está migrando, que decidiu migrar hoje. Ele sabe menos que você. E aí, quando você ajuda alguém, você percebe o quanto você sabe e você consegue organizar na sua cabeça o que você sabe. E aí você se depara com, caramba, eu sei muito mais do que eu imaginava. Então, quando alguém vem falar sobre isso comigo, eu acho que eu sou uma impostora, eu acho que eu consigo enganar todo mundo. Para um pouco, tenta ajudar alguém. Ajuda alguém que está muito no início. Você vai ver o quanto que você já se desenvolveu e você vai criar ali uma... como se diz, gente? O seu ego vai ficar bem amaciado ali quando você perceber que você consegue ajudar alguém. E aí, por último, ele chama aqui de uma palavra muito difícil, self-awareness, mas eu traduzi como autoconsciência, e aí é justamente você identificar o que você é bom, o que você não é bom, e se dedicar ao que você identificou que você não é bom. Não fica parado esperando as coisas acontecerem. Eu acho que eu tô ruim nisso aqui, vou trabalhar nisso. No meu caso, eu achava que uma certa etapa aqui da minha vida, eu achava que eu tava com medo, sabe? Aquela época que eu falei que as pessoas me convidavam a assumir o cargo, eu não queria. Eu ficava, caraca, eu tô com medo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Terapia. Foi o que eu resolvi fazer para destravar esse meu ponto fraco, sabe? Eu tava precisando destravar, não era técnico, sabe? Não era fazendo um curso que eu ia destravar aquilo. Só que eu tive uma autoconsciência ali de que o que eu precisava era fazer terapia, era o que ia me ajudar naquele momento. Então, o autoconhecimento é bem importante, assim, para você identificar o momento que você tá e aonde que você tem que dedicar tempo agora, sabe? É importante não ficar parado, assim. E aí Vou ele falar só com fala, umas 3 pessoas já passaram aqui já falando que a gente tem que fazer terapia. Ai, eu já tô vendo que é um padrão, tá? pode entrar amanhã. É muito engraçado, porque hoje lá na BIP, todas não, mas a maioria das pessoas que eu me relaciono no dia a dia fazem terapia. Às vezes a gente tem umas conversas tão francas que a gente fica assim, caraca, só porque a gente faz terapia a gente conseguiu ter essa conversa madura, né? Porque se não fosse isso, a gente estava lascado. E aí, por último, assim, ele só fala que, gente, isso não é um checklist. É bem importante que você vai ter todas essas habilidades como designer, mas em certos momentos você vai estar muito focado em uma e a outra vai estar um pouco de lado, sabe? Como eu tô agora, o exemplo que eu tô agora. Eu tô bem focada agora nas minhas soft skills. Eu não tô focada em, sabe, tá dominando todas as ferramentas novas que estão surgindo, todas as metodologias que o pessoal tá aplicando. É importante isso para mim agora. Então, você não precisa dar check em tudo. Isso são coisas que você vai passando na sua carreira aos poucos, vai viver todas elas, sabe? Cada uma em seu tempo. E uma última coisa que eu ia trazer, agora é a última mesmo, é sobre estágios de maturidade de design nas empresas. Vocês já devem ter visto provavelmente isso em algum lugar, provavelmente em talks também já deve ter surgido algum tópico sobre isso. E uma coisa que eu queria ressaltar é que a maturidade da empresa que você está entrando não é tão relevante, sabe? Eu acho que você consegue se desenvolver numa startup, você consegue se desenvolver numa empresa que tem 50 designers com você. Não sei o que está piscando minha apresentação. Só para algumas pessoas. Não... Beleza. Então, aí a última coisa só que eu queria ressaltar, principalmente para o Júnior, é que como as empresas elas têm esses níveis de maturidade diferentes, eu não vou passar, tá? Isso aqui, vou ler, enfim, só para vocês terem ideia de que existe isso. Mas, por exemplo, você pode estar numa empresa que
você é júnior, e aí você vai fazer uma entrevista para uma outra empresa e lá as suas habilidades são consideradas como sênior. Ou ao contrário, você pode ser pleno num lugar e aí em outra você não se encaixa como pleno, você ainda está em habilidade como sênior e como júnior. E aí você pode ser contratado como júnior nessa nova empresa. Não fique frustrado, eu acho que a maturidade da empresa diz muito sobre isso. Então, o nível em si, ele pode variar muito de contexto para contexto, sabe? Eu já vi isso acontecer. Então, não fiquem, sabe, apegados a esses títulos. Acho que é muito variável mesmo de empresa para empresa. E era isso. Vou fechar aqui. Eram esses pontos que eu acho que eu não cobri muito ali nas perguntas que eu queria passar. Cara, sensacional, Raquel. Muito legal, muito legal. Eu já até salvei aqui o artigo para mim, para eu dar uma lida também. Nossa, esse artigo é muito bom. E perguntinhas finais aqui. Tem vaga na BIP para Juninho? Se tem alguém quiser se candidatar, como é que faz? Hoje não estamos com vaga aberta para designer. Estou com uma vaga aberta para produto, para PM. Se vocês conhecerem PM legal, avisa ele. Acho que não vai ter muitos PMs assistindo essa live. Então, se vocês conhecerem. Mas o time está crescendo e aí, enfim, a BIP também está crescendo. Provavelmente vão ter vagas. Se vocês quiserem preencher lá, deixar guardado, né, lá no banco de talentos. Mas hoje mesmo, não temos vagas abertas. Vamos ter. Não vai ser hoje, Juninho. Não vai ser hoje, Wagner. Raquel, muito obrigada, cara. Gente, vai ser uma das talks mais longas que a gente teve aqui, mas assim, foi fenomenal, sério. Muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, responder as perguntas da galera, tá? Foi muito especial. Muito obrigada mesmo pelo convite. É aquilo que eu falei no início, assim, eu fico muito emocionada porque eu estava do outro lado. Eu participava de comunidades, convidava pessoas para participar. Quando o Fernando me convidou, fiquei me achando. Ai, meu Deus, agora eu sou convidada. Muito obrigada, gente. Foi um prazer conhecer vocês. E estou na comunidade, se alguém quiser falar comigo, já estou aqui no Discord e estou lá no Telegram também. Adicionem, onde te adiciona? LinkedIn, Instagram? LinkedIn. O Instagram que eu botei lá, ux.Raquel Santana, estou tentando fazer um Instagram profissional, mas é aquilo, né? Aquele projeto que você larga no meio e nunca mais você volta. Então, pode seguir lá, mas confesso que eu não estou alimentando o Instagram. Mas no LinkedIn, já adicionei boa parte de vocês, pode solicitar lá. Muito legal. Gente, só para lembrar que temos o Pod Vagas, segundo episódio, o que líderes falam sobre liderança também, o que líder espera de júnior. Vão lá, agora vocês podem ir lá assistir, tá? Antes não, mas agora vocês podem ir lá ouvir. Por enquanto só no Spotify. Escutem lá e é isso. Um beijo e até a próxima, que é de Motion. Bye, bye. Beijo.